Então, vamos lá. Obrigado. Cíntia e Neide, vamos começar aí com a Cíntia. A Cíntia chegou aí primeiro na nossa live. Cíntia, fala um pouquinho do livro Mais Esperto que o Diabo. O que você achou desse livro? Então, é a primeira vez que eu estou lendo ele, né? Então, foi muito curioso, assim, porque me chamou muito a atenção o primeiro capítulo dele. Foi a parte que assim, acho, acho que é isso que o livro acontece, né? A gente tem essa necessidade de continuar exatamente com a primeira impressão. Eu penso, eu gosto muito disso. E o que me chamou muito a atenção de vivência, né? Ele passou por um problema de, né, de um após, né, ele perdeu tudo depois de uma guerra ali, um evento que acontece, e a gente teve a pandemia, né, recente. Então, assim, quando e eu estava falando isso, né? Nunca eu imaginei na vida uma pandemia a ponto de ter que enfrentar o que a gente enfrentou, porque para mim aquilo era muito distante, né? Quando eu abri meu negócio, eu eu fiz tudo certo, né, no meu pensamento, no sentido de eu tenho dinheiro, eu tenho reserva, eu tenho isso, tudo aquilo que eu estudei para fazer. E de repente veio uma pandemia e eu perdi meu negócio. E eu ficava, né, ainda tenho alguns pensamentos, e o livro me mostrou isso, que não foi agora. Existem outros momentos, outras pessoas, outras dificuldades que também foram enfrentadas. E esse livro ele é muito antigo, mas ele fala de uma maneira muito recente, que para mim foi assim, a conversa que ele tem, né, com o diabo, que ele depois ele fala, né, pode, se você acha que pode ser, ele começa falando, né, pode ser imaginário ou não, fica a dúvida, porque é uma conversa muito real, né? Então, quando ele descobre o eu, né, o meu novo eu, ele segue em frente. E todas as oportunidades que ele tem, principalmente quando ele escuta ele, né? Então, assim, tu vai para um hotel luxuoso, tu vai pedir a melhor suíte, tu vais encontrar uma pessoa que vai te ajudar. Então, essa parte do livro, assim, foi muito interessante para mim, pela minha vivência, eu acho, porque acho que eu precisava ler ele nesse momento. Legal, Acho que Cíntia. foi isso. Como você estava falando antes da live aqui, foi em 1938 que foi escrito esse livro e tem muitos insights dele que tem muito a ver com o nosso momento atual, como você falou, a pandemia. Ele passou por diversos revés na vida dele, diversos fracassos e também um momento de vitória também. E isso tudo trouxe aprendizado para ele. E no momento mais difícil da vida dele, ele começou a ver que realmente esses fracassos, dentro de cada fracasso tem a semente para uma oportunidade, a semente para o sucesso. E ele começou a focar nisso. E ele tava num momento de fazer entrevista, né? Ele estava fazendo entrevista com várias pessoas de sucesso do mundo inteiro, porque Andrew Carnegie, né, que era um dos maiores bilionários da época, que era o rei do aço, ele incentivou o Napoleão Hill, que é o escritor desse livro, a fazer entrevistas. Ele ficou durante muitos anos, acho que quase 20 anos, entrevistando as pessoas de maiores sucesso da atualidade, e ele começou a descobrir os erros e os acertos que essas pessoas tiveram, e essas pessoas tinham muitas coisas em comum. E aí ele começou a escrever livros falando sobre isso. E ele acabou se tornando uma pessoa de muito sucesso, porque ele começou a colocar em prática. Quando ele começou a escrever sobre o sucesso, ele não tinha sucesso mais nenhum, ele estava em um momento de muito problema, de muitos reveses, e ele estava até com vergonha de escrever um livro sobre sucesso, sendo que ele não estava com aquele sucesso todo. E mesmo assim, É, ele começou aquela a mente positiva dele, colocando em prática aos poucos, e escrevendo o livro, ele alcançou o sucesso que ele tanto gostaria, né? E ele colocou ali todos os princípios do sucesso. E esse livro também que nós estamos fazendo a resenha hoje, que é A Entrevista com o Diabo, como você falou, algumas pessoas podem acreditar que seja verdade, até ele mesmo lá fala, muitas pessoas perguntam, é verdade? Não é? Não. Pode ser fantasia, como pode ser verdade. Realmente eu falei com o diabo, de alguma forma ou de outra, né? Mas exatamente. só que isso tudo, esse livro traz princípios do sucesso. Como a gente pode alcançar o sucesso? E ele explica que o diabo, ele, através do medo, através de várias coisas que ele faz com que a gente tenha uma mente alienada, né?
Mas antes de continuar, eu quero que a Neide também fale um pouquinho sobre o que ela que trouxe aí de coisas, de que marcou para ela mais nesse livro aí, Mais Perto do Diabo. Neide. Então, é tudo isso aí, né, que você falou, mais um pouquinho, e que cada pessoa, ela tem uma concepção diferente de alguma coisa, né? Ou para mais, ou para menos, ou, né, o médio. E eu costumo falar que eu vivo muito intensamente tudo que eu faço da minha vida. Então, por exemplo, se eu estiver num trabalho, eu vou intensamente, eu vou buscar, eu vou trabalhar, eu vou estudar sobre aquilo que eu trabalho, eu vou me desenvolver muito bem sobre aquilo. Eu não preciso ser especialista, mas eu vou em busca, né? Para passar o melhor sempre para o meu cliente, sempre para as pessoas, para os meus parceiros, enfim. E lendo um livro, eu também vou muito a fundo das coisas, né? Muito a fundo do livro, para entender bem, para poder tirar algo de positivo e usar o negativo também como oportunidade. E o livro Entrevista com o Diabo, de Napoleão Hill, trouxe para mim algo assim que eu já tinha em mim, dentro de mim. Eu já tinha tomado uma decisão muito forte na minha vida de que tudo que eu queria na minha vida eu mereço, de tudo eu tenho que ter tudo que eu mereço na minha vida, porque é lei, é isso. Eu já tinha isso muito fixo na minha cabeça, sabe? Eu já passava isso para os meus filhos também. Minha mãe, ela é um pouquinho negativa, assim, eu não comentava muito, assim, sobre a mãe, vai, sonha, o que você quer da vida? Você quer, sei lá, ir fazer um cruzeiro, fazer uma viagem bem cara, vai com a tia, e porque as pessoas ela botam primeiro a dificuldade na frente. Eu gostaria muito, mas eu não tenho dinheiro. E a minha família é um pouco, 80% da minha família é desse jeito, assim, ó, eu quero muito, mas eu não posso porque eu não tenho dinheiro, sabe? Eu cresci muito nisso, eu cresci muito nesse meio aí, e eu já tinha tomado há um ano atrás essa decisão da minha vida de que eu não mereço isso, por mim mesmo, por algumas situações que já aconteceu na minha vida, que eu não mereço passar por dificuldade, não mereço, meus filhos não merecem passar por dificuldade, por que que eles merecem? Eu né? Me perguntava isso. E eu dizia, não, então não. Então, eu já tinha muito na minha cabeça, um pensamento muito positivo, eu já trabalho muito com isso na minha cabeça. E o livro, na primeira vez, já trouxe essa concepção para mim, de que eu tinha que falar com Deus internamente, que Ele está dentro de mim, que Ele é a minha consciência, e de que eu só preciso acreditar que vai acontecer. Eu já tinha essa concepção dentro de mim. E lendo o livro, me abriu um pouco mais, sabe, a mente para isso. Me abriu. Se havia só uma porta, ela se abriu quando eu li esse livro. Sou muito grata para você, Patrick, de colocar esse livro ali no grupo para a gente, né, fazer esse convite para a gente, para fazer o Clube do Livro. Vai ser, com certeza, algo que vai abrir a mente de muitas pessoas, que vai clarear a cabeça de muitas pessoas que acham que você ter algo na vida tem que trabalhar pesado, tem que estar levando xingada de patrão, enfim, as coisas têm que ser difícil para ser boa, e não é bem assim. E esse livro ele trouxe isso, com toda essa entrevista que ele fez com o Diabo, abriu a nossa mente para um monte de coisa assim que fala, pô, que merda, eu estou sendo controlada ali, não sabia, né? E são coisas assim que a gente vai, com certeza, agora, né, colocando em panos limpos e deixando cada vez mais a luz entrar dentro do nosso coração, deixando cada vez mais Deus fazer a obra dele. E eu sou muito grata, tá? Tanto eu como meus filhos, com certeza, também vai ser vai ser muito bom a gente ter essa vivência desse conhecimento que eu tive a partir desse livro. Muito obrigada. Neide, eu achei interessante que você falou sobre merecimento. Sabe que essa parte do merecimento é um grande sabotador das pessoas. Muitas pessoas acabaram durante a vida cometendo alguns erros, e quem não erra, né? Quem que não faz algo de errado durante a vida? E às vezes ou alguns familiares, e às vezes a gente acha que não é merecedor de alcançar o sucesso, de conseguir receber as bênçãos de Deus, mas todos nós somos merecedores. E você está trabalhando muito bem isso, você e sua família, que realmente todos nós somos merecedores, independente de qualquer coisa. A gente se merece, Amém. e a gente está trabalhando para isso, e a gente está aqui se esforçando, sendo disciplinado. Isso faz a diferença, né?
Nós temos que pagar o preço para poder alcançar o sucesso. E nem sempre vai ser... Às vezes a gente tem que trabalhar muito para conseguir o sucesso. Se for dessa forma, então eu vou pegar uma enxada, vou capinar um terreno inteiro e vou ficar rico, porque quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ficar rico. Não, exato. tem que trabalhar com inteligência, né? Às vezes você Na vai trabalhar cabeça. pouco e vai ganhar muito. Vai depender daquilo que você focar e da sua especialidade. Ele fala também que a gente tem que ter um conhecimento específico. A gente pode ter vários conhecimentos, mas quanto mais habilidade num conhecimento específico você tiver, mais chance vai ser você de ter sucesso, porque daí você vai ser As reconhecido. portas, As as portas vão portas se vão se abrir, abrindo, né? porque É, você vai ser reconhecido por aquele conhecimento como uma pessoa relevante, uma pessoa que é uma autoridade naquele assunto. Quando a gente vira uma autoridade em algum assunto, a gente consegue ser chamado automaticamente pelas pessoas para poder, cada vez vai ter muito serviço, muitas oportunidades. As oportunidades vão vir atrás de nós não vamos atrás delas, elas vão vir atrás de nós. Por isso que nós temos que nos tornarmos um jardim, porque não adianta nós corrermos atrás das borboletas. As borboletas é que tem que vir até nós. Mas como que as borboletas vão vir até nós? Quando a gente se tornar um jardim, ser interessante para outras pessoas, né? E as oportunidades vão vir. que E lindo. qual é uma frase, Cíntia, uma frase que define o livro para você? Uma frase. Hum, Acho que a descoberta do eu, sabe? O merecedor realmente, né? E acho que a Neide colocou muito bem isso, né? Eu sou merecedora, né? Por mais que eu errei, por mais que eu fiz algo de errado e por mais que eu vou continuar fazendo, porque, né, somos seres humanos, eu vou, se o meu coração estiver tranquilo, eu vou seguir em frente sempre, né? Porque eu acho que é isso que faz a diferença, né? Total. E, e o fato de ser um jardim, né? De acolher, né? Essas borboletas que acabam vindo, realmente as oportunidades que a gente tem, né? É, tu entrar para um café de negócios, por exemplo, né? Ele vai te trazer muitas oportunidades se tu souber, se tu entender o objetivo, né? Se tu não entender, tu só vai ser mais um, né? Então, tu pode tanto contribuir, quanto tu pode aproveitar também aquela oportunidade. Então, acho que o livro, ele traz isso muito bem, né? A questão da oportunidade. Então, quando ele estava... todas as empresas que ele abria, ele era um sucesso, né? E ele dava às empresas porque chegava um determinado momento e ele não estava satisfeito com aquilo. Então, essa insatisfação do ser humano, ela é muito surpreendente, né? Então, tipo, tu olha para o outro, ele tem tudo. Ele tem... Tu não... Às vezes ele tem... Às vezes ele não precisa de dinheiro, né? As pessoas, elas te rotulam muito por isso, né? Então, assim, às vezes tu precisa de uma conversa, às vezes tu precisa de uma atenção somente, né? Às vezes tu precisa de um clube do livro para te entender que tu é merecedor, né? Que a experiência de outro, com o relato de outro, tu vê que o teu problema não é tão grande quanto tu imagina, né? E o tamanho do problema é a gente que cria, né? Então, assim, lógico, tem situações que a gente realmente não consegue reverter, né? Quando a gente fala de doença, quando a gente fala de outras situações que a gente também não consegue reverter, como ele se esconde num momento, ele fica um ano escondido porque ele foi acusar, entender o que ele estava dentro de uma linha, né? De um crime que só porque ele compartilhou com a mesma informação da pessoa que eu não lembro o nome agora. Então, ele foi seguido, né? Os assassinos foram presos e ele ficou um ano escondido, né? Então, e daí isso vai mudando a tua vida, todo aquele brilho, toda aquela, né, necessidade de viver, ela vai sumindo, né?
isso é muito fato. Então, quando a gente vê uma pessoa com depressão, meu Deus, né? Isso não existe, ou tanta coisa acontece, e às vezes a pessoa não precisa de dinheiro. Muitas vezes precisa, lógico, né? Tem vários tipos de necessidade, mas tem momentos que não é o dinheiro. É um momento, às vezes, muitas pessoas precisam da atenção, né? Do escutar, do fazer a diferença com o outro. Então, acho que o livro me trouxe muito isso. Ser merecedor. Se cair a live, eu vou colocar o link novamente ali para vocês, tá? Porque eu não tô com o Zoom aqui, que é o Zoom. Eu nem me toquei nisso. Esse meu Zoom aqui, ele é o gratuito, daí ele tem 40 minutos apenas. Vamos fazer uma horinha de live, um pouquinho mais. Daí eu coloco de volta ali o link, tá bom? Beleza. Que legal esse teu depoimento, realmente, Cíntia. O dinheiro ele faz muita diferença na vida das pessoas, mas nem sempre é o dinheiro que vai resolver alguns tipos de problemas. Por exemplo, como você falou, a doença é uma coisa que às vezes nem o dinheiro resolve. E vamos supor, o dinheiro ele compra um colchão, mas não compra o sono. Tem pessoas que têm dinheiro para comprar o melhor colchão do melhor cama do mundo, mas às vezes não consegue dormir. Então, Exatamente. o dinheiro ajuda em muitas casas. Até ele fala, o diabo, na entrevista com o diabo, ele fala ali que a pobreza, ela é uma das formas que o diabo usa para prejudicar a vida das pessoas, porque quando a pessoa está em momentos de derrota, de fracasso, ela perde a autoestima dela, perde a autoconfiança, ela se sente desmoralizada, um monte de coisas acabam vindo para a mente dela de forma negativa, e aquilo vai afundando cada vez mais essa pessoa. Por isso que, às vezes, nós precisamos o merecimento. Quando você vai num restaurante que você se sente ali acolhido, ou um restaurante que você é bem atendido, ou um restaurante onde você tem uma boa comida, e você às vezes não tem nem condições de pagar por aquele restaurante, mas você vai lá, às vezes vai ter o salário inteiro naquele restaurante, mas aquilo ali ele fez com que você se sentisse importante, que você conseguisse, de alguma forma, se sentir merecedor. E aí a tua mente vai buscando aqueles momentos novamente, você vai tendo vontade. O meu sogro, ele durante muito tempo, ele não teve carro com ar-condicionado. E ele achava que isso não era importante para ele. E ele tinha condições de comprar. Mas até que ele foi lá e comprou um carro com um ar-condicionado. E ele experimentou que aquilo era tão bom que hoje ele só compra carro com ar-condicionado. E o carro dele ainda é manual. E eu falo para ele, pô, tem que comprar um carro automático, que é muito melhor um carro automático. A hora que ele experimentar um carro automático, ele vai ver que é muito melhor ter um carro automático. E às vezes a gente não tem noção de algumas coisas que são boas porque a gente não experimentou elas. E quanto mais a gente experimentar coisas boas, a gente vai estar num ambiente positivo, num ambiente que vai nos transformar em pessoas merecedoras. Como você falou, o café de negócio nos faz sentir pertencentes a um grupo, a uma tribo, nos faz sentirmos importantes também. E a gente está conectado com pessoas do bem, né? Sim, com certeza. Verdade. Neide, agora a sua frase aí que define o livro. Bom, a frase é transformação, 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 porque é uma transformação de vida, tanto na vida dele como autor, teve que passar todas as situações para ele conseguir, nessa fase da vida dele em que ele está tudo errado e ele tem que acreditar que está tudo ok para colocar aquilo no papel, para se materializar. E exatamente isso busca muitas coisas que eu já passei. Eu volto assim a entender exatamente por que daquilo, e isso acaba que transforma muito a minha vida todos os dias. Quando eu penso assim, por exemplo, muitos momentos da minha vida que eu estava numa situação complicada, assim, de dizer assim, meu Deus, que oportunidade é essa? E olhar para alguém e falar assim, olha, tá tudo ótimo, tá tudo tão bem, tá tudo tão maravilhoso, e ainda ter esse sorriso e sentir isso. Atrás eu não conseguia sentir, sabe? Não conseguia, quando alguém realmente se não estava bem, se não estava legal, se as coisas não estavam fluindo como deveria, eu não conseguia passar aquilo, sabe? Então, a transformação, para mim, é a palavra, sabe? A vida, ela é uma coisa tão simples,
Deus é tão maravilhoso, Deus é tão generoso, né? E é tudo tão simples, é apenas a gente querer colocar isso na nossa mente, na nossa vida e ter ação, né? Quando a gente coloca ação, pronto, já era. Você bota o primeiro. Deus fala assim, ó, dá o passo, depois eu dou o caminho. Ele vai mostrar ali, né? E esse negócio do seu pai que você falou do ar-condicionado do carro, É meu sogro, meu sogro. seu sogro. É exatamente isso. Teve uma semana passada, eu numa loja aí, e eu tava olhando, né? Eu tava olhando uma cama que era, sabe, com todas aquelas coisas maravilhosas, assim, de cama. Eu tava olhando a cama, né? Eu me senti dona dela, assim, né? E agora eu sei qual que é a cama que eu quero, exatamente a cama que eu quero, né? Antes era sem ar-condicionado, agora é com ar-condicionado. Então, a frase que define a minha vida com esse livro é transformação, é você acreditar no que você quer, no que você idealiza para o mundo, para a vida, é você abrir a sua mente para ajudar as outras pessoas, para abrir a cabeça, a mente delas também para isso, para a vida, para o amor, né? Que Deus ele só quer amor para as pessoas. Tem uma parte do livro que fala, quando ele estava ali conversando com o diabo, que ele fala assim, a outra parte do ser humano, o outro eu, ele fala, ele mendiga amor. Ele não mendiga amor, Deus nunca mendigou amor para ninguém, né? É onde a gente vê que o nosso outro eu, com certeza, ele tem um poder muito, muito, muito grande sobre a nossa vida, é muito influenciável, porque é mais cômodo, é mais fácil, é mais tranquilo de fazer, porque a gente dá sempre um jeitinho, né? E o outro eu, que é aquele do amor mesmo, a gente passa por algumas dificuldades, a gente está sempre feliz, a gente tem que botar a razão, obviamente, na frente, mas com a autoestima lá em cima, e não é fácil para qualquer um, né? Para todo mundo. E o que a gente quer da vida, a gente quer mostrar para as pessoas que é fácil. E a partir do momento que a gente é, repete isso, repete isso na nossa vida, torna fácil e torna acessível. Então, é perfeitamente possível acontecer. Legal, Neide. Muito boa a sua percepção. Uma frase que define o livro para mim é: o medo nos controla e nos afasta do nosso destino. Ele fala muito sobre o medo, que ele vai nos alienar, e o diabo usa muito bem isso, que 98% das pessoas do mundo inteiro estão alienadas através do medo, através de pensamentos negativos, através Exatamente. da pobreza, através de várias coisas ruins que acabam as pessoas ficando alienadas, né? E uma outra frase que o próprio escritor fala ali, que é o Napoleão Hill, ele diz assim, eu até escrevi essa frase dele aqui: toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Então, toda adversidade, toda dificuldade, todo fracasso traz consigo a semente de uma oportunidade. A gente tem que sempre ver dentro desses problemas que existe sempre uma oportunidade. Se a gente focar nisso, a gente vai encontrar uma oportunidade dentro desses problemas. Então, a nossa batalha, eu vejo que está sempre dentro da nossa mente. Porque é dentro da nossa Sim. mente que está o medo, que está o pensamento negativo, e a gente tem que trocar esse medo, esse pensamento negativo, por pensamentos positivos, por coragem, por amor, por fé, por esperança, por otimismo. Isso é que nós temos que fazer para poder a gente evitar que a gente seja um alienado do diabo, né? Como ali fala no livro. Cíntia, resuma para mim, então, um pouco mais assim o livro, em poucas palavras. Vamos discutir um pouco mais sobre o que fala ali, sobre esses medos, né? Ali fala sobre o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda da saúde, medo da perda do amor, medo da velhice, medo da morte. Esses são os 7 principais erros do ser humano, medos, né? Os 7 principais medos do ser humano. O que você acha sobre isso? Ele coloca, né, quando ele fala, né, desses 7, enfim, né, situações ali. Então, acho que é muito o que a gente tem, né, de dificuldade atualmente, o ser humano, né, acho que ele vem nessa
Acho que ele veio para isso realmente, né? Para evoluir essa parte, talvez. E esse medo, né, de conquistar, de ser merecedor daquilo que ele tem oportunidade, assusta, né? Assusta muito. Então, se tu não tem um mentor, se tu não tem uma fé, se tu não acredita, se não tem uma pessoa não necessariamente maior do que tu, né? Ou talvez isso falando, se tu não tem um líder, né? Que hoje, na minha concepção, Jesus é o maior líder de todos, né? Porque ele te faz o ensinamento, e nós não estamos falando porque ele é filho de Deus, né? Ele veio como ser humano, ele mostrou a dificuldade que ele teve, né? Ele mostrou que mesmo fazendo bem, muita gente também fazia ao contrário. E, e esses fracassos que a gente enfrenta, se a gente não tem essa fé, né? Essa fé em Deus, essa fé em Jesus, essa fé no que tu tá vivendo na tua família, tu te perde muito fácil. Tu te perde muito fácil. E quando tu conversa com o diabo, que é você mesmo, né? É lutar contra os seus demônios, tu não sabe o que fazer se tu não tem um, uma base, né? Quando tu não acha uma base, né? Ela pode ser numa religião, ela pode ser numa família, ela pode ser, né, um profissional, mas ela precisa ter essa base. Então, essas pessoas que aparecem na nossa vida, nos dando oportunidade, elas são essa base, no meu entendimento, né? No meu ver. Então, o livro ele traz isso, né? Essa base que tu sempre acha, tu sempre vai achar. A oportunidade sempre vai aparecer. Basta tu querer, basta tu acreditar nesse novo eu, né? Por exemplo, eu preciso achar o meu novo eu. Eu preciso cuidar da minha saúde urgente. Então eu preciso entender, eu já entendi, porém eu ainda tenho dificuldade, eu preciso estar motivada a fazer isso, né? Então, assim, caminhar 5K por dia e postar 5K por dia não é tão fácil quanto parece. Mas quando tu tá caminhando 4,95, tu pensa assim, não, eu tenho que fechar 5, não é justo, né? Uhum. Então, ter essa motivação, achar essa motivação dentro de você mesmo é a maior dificuldade. Porque olhar e dizer, nossa, como você está, né, acima do peso, isso, aquilo, tu és tão inteligente, tu não cuida de ti, né? Então, isso faz com que a gente descubra um novo eu e pense assim, eu vou conseguir, eu vou aproveitar, né? Então, eu penso, cara, esse livro foi para mim, não adianta. Esse livro veio num momento muito especial, assim, e acho que 2023 aí dá para fazer uma diferença, sim. E é isso. Que legal, Cíntia. A Cíntia, ela aceitou o desafio ali de 5 quilômetros por dia durante 50 dias. Está me repostando lá. Parabéns, Cinti. Parabéns aí. Obrigado. Que legal, parabéns mesmo. E como você falou, a gente tem dois erros dentro da gente, né? Porque ali no livro fala que o diabo ele vem através de pensamentos negativos e vai colocando pensamentos de derrota, pensamentos que vai nos levando para depressão, para vários setas ruins, né? Que prejudicam a nossa vida. E ele fala que ele tinha um outro eu que ele conversava, que eu acredito ser o eu Espírito Santo, que mostrava o caminho certo para ele, que ele devia fazer, que dava motivação para ele, né? Bem interessante. Neide, e você, o que você acha sobre isso? Sobre a alienação do diabo, sobre os medos que ele coloca na nossa vida? Bom, achei muito interessante essa parte do livro, né, que fala que ele pergunta, tá, agora me fala o que as pessoas, o que o ser humano pode fazer para se livrar de você. Eu acho muito engraçado a forma como ele fala assim, e, me abriu algumas coisas na minha mente. Por exemplo, teve uma parte que ele falou
que a única, a coisa mais, não é que a única, mas a coisa mais forte que alguém pode fazer para se livrar de ser alienado ali na cabeça pelo outro eu, pelo eu de mentiras, pelo eu, enfim, é você dar, só dá de si para alguém, só doa de você para alguém, dá para quem não merece, dá para quem não precisa, para quem não merece, para, enfim, dá para o ser humano, dá para o outro ser, né? Sem olhar a quem. Isso é muito forte e é a única coisa, eu acredito que seja a única coisa mais forte da vida que pode mudar realmente o ser humano. Essa parte me impactou bastante. E algumas coisas até que eu anotei quando eu estava lendo o livro, e eu anotei assim, ó, instruir mais meus filhos em relação a Deus. Porque eu perguntei para minha filha, ela vai muito na casa do meu irmão, e lá eles têm muita crença, tem outras, tem religiões, enfim. E acaba que vai, né, envolve a cabeça dela, e ela fica um pouco confusa com algumas coisas que eu falo em casa, né? E eu perguntei para ela, filha, onde que está Deus? Ela falou assim, Deus está no nosso coração, mãe. Aí eu falei, ai, que bom que tu tá pensando que Deus está dentro de ti. Vem cá que a mãe vai conversar contigo. E eu fui colocando para ela algumas coisas assim, que quando eu comecei a estudar sobre isso, eu entendi que eu também achava que Deus estava lá no céu. E eu perguntei para o meu sobrinho disse que ele estava lá no céu, entendeu? Então são várias coisas, algumas crenças que a gente vai eliminando e colocando para nossa família, né? E esse livro ele ajudou muito, eu tive muito essa concepção além do que eu já tinha a mais, né, nesse livro. Eu estava lendo Quem Pensa Enriquece, do Bob Proctor, e ele também traz muito isso para a gente, né? Sobre a lei da atração, sobre você acreditar em que você pode, que Deus está dentro de ti, e que Deus, se Deus está dentro de ti, então você tem todos os poderes de Deus, né? E isso é muito, muito impactante. O medo eu achava que eu não tinha medo. Antes eu achava que eu não tinha medo, porque eu achava que o medo era muito material. Eu achava que o medo era você ver um fantasma, era você ver. E o livro ele me abriu um pouco mais para saber de outros tipos de medo que eu tenho. Eu tenho medo, por exemplo, de meus filhos passarem necessidade, eu tenho medo de alguma coisa acontecer com eles. Eu sou muito precavida, assim, sabe? Se meus filhos vão sair, eu faço mil e umas recomendações. Eu sou medrosa e isso não é bom, né? Aí a gente achava que isso era bom, é porque eu sou cautelosa, eu sou a pessoa, mas isso eu trago negatividade quando eu penso assim, quando meu filho vai sair, meu Deus do céu, cuidado, pega você, enfim, né? Eu achava que isso era bom, era ser uma mãe cuidadosa, uma mãe zelosa, e não é. E isso faz parte do meu outro eu que eu estou eliminando, né? Só umas coisas assim que eu anotei, assim, que eu achei impactante. Então, o resumo desse livro é amor. O resumo desse livro é você transformar a vida de outras pessoas através de você mesma e só se doando, né? Que legal, Neide. Como você fala ali sobre o Bob Proctor, né? Bob Proctor, o mentor dele foi Napoleão Hill, né? Que escreveu o livro Sim, Pense em Riqueza, né? Vai ser um dos livros que nós vamos fazer aqui também no nosso clube do livro, com certeza, é um livro clássico que nós temos que trazer aqui. Ele influenciou os sim, grandes palestrantes aí, os grandes líderes de desenvolvimento pessoal do mundo inteiro, né? Inclusive o maior coach do mundo hoje, que é o Tony Robbins, ele também baseou-se a grande parte da filosofia dele em cima dos livros tanto do Napoleão Hill quanto do Bob Proctor também. Ele também fazia parte ali do grupo do Bob Proctor. E sobre o medo, quando a gente vence o nosso maior medo, a gente consegue vencer todos os outros. Eu sempre tive muito medo de nadar. Eu não sabia nadar. Eu tinha sempre o desejo de pular no trampolim aqui na cidade de Penha, e eu via todo mundo pulando, eu não pulava porque eu tinha medo. E até que teve um dia que eu fui lá e enfrentei meu medo, e indo nadando, eu e meu cunhado na praia, e fui indo com colete salva-vidas bem cedinho, para ir aprendendo a nadar. Até que depois eu contratei um professor que me deu um auxílio, e hoje eu nado até a ilha de Balneário Camboriú, já nadei dezenas de vezes, sem colete, que sem nada, legal, parabéns. porque daí eu consegui enfrentar outros medos, porque quando eu vi que eu consegui enfrentar aquele que era o meu maior medo, os outros medos foram muito mais fáceis de a gente conseguir enfrentar. Então a gente sempre tem que se autodesafiar, enfrentando. Quando a Cíntia hoje começa a caminhar todos os dias 5 quilômetros,
E ela vê que é possível. É fácil? Não é fácil. Porque ela está lutando todos os dias contra o eu dela. Porque é muito mais fácil ficar em casa, na zona de conforto. É, Porque a gente sempre arruma uma desculpa para tudo, né? Não, mas agora não vai dar tempo, que já está no tal horário, eu não consegui, porque a gente inventa um monte de coisa. Mas se a gente se disciplina e fala, não, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir. E aí você tem aquela meta, por isso que é importante a gente ter uma meta a cumprir. Ela tem aqueles 5 quilômetros, eu tenho que ir até o final, eu tenho que fazer os 5, e tem que ser 50 dias. E quando ela terminar essa jornada, ela vai se sentir mais forte. E ela vai é, conseguir evoluir cada vez mais. E mesmo que durante o caminho tenha problemas, a gente tem que, vou de novo, vou continuar, vou fazer, e vai dar certo. E a gente consegue vencer. Porque o medo, ele nos paralisa. O medo faz a gente ficar na nossa zona de conforto. E ali no livro ele verdade. fala também no poder da oração, uma oração com propósito. Tem que orar sempre com um propósito definido também. O poder da gratidão, que a gente tem que ser grato por aquilo que a gente tem, porque assim, às vezes a gente está reclamando de algumas coisas, mas tem pessoas com problemas muito maiores do que o nosso. Eu eu passei por um problema muito difícil na minha caminhada como empreendedor, que eu peguei enchente aqui em Itajaí, e eu tinha uma empresa com 50 e poucos funcionários, com faturamento milionário, e de repente a minha empresa ficou parada durante um monte de tempo, que tive que demitir vários colaboradores de uma vez só. Resumindo a ópera, eu fiquei devendo milhões, a minha empresa, que era mega, ficou devendo uma mega sena, e eu achei que Nossa, eu nunca ia conseguir reverter minha situação financeira, que eu ia ficar sempre devendo, com o nome sujo, e isso já fazem 10 anos que aconteceu. Hoje eu estou com o nome limpo, estou ganhando dinheiro novamente, consegui recuperar tudo de novo. glória a Eu Deus. estou caminhando para um momento financeiro muito maior do que que eu estava antes. Por quê? Porque eu não desisti. Porque eu não eu vi assim, não, eu vou dar um jeito, eu vou recuperar, eu vou conseguir dar a volta por cima. E fui lutando, 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 porque no começo foi muito difícil. Eu entrei em depressão, eu pensei em tirar minha própria vida, eu achei que não era mais importante, eu fiquei com vergonha da sociedade, um monte de problemas. E só que eu fui enfrentando isso, e a importância da gente estar com as pessoas certas, que a gente está alinhado com Deus, e porque você está alinhado com Deus, você vê que não pode tirar a sua própria vida, porque isso você vai piorar ainda mais a situação, e se você desistir, vai ser pior ainda, e você vai enfrentando tudo isso. E o tempo é o melhor, é a coisa que mais cura as coisas, né? Ele cura todas as coisas, é o tempo. Com certeza. E aí ele fala do poder do hábito, lá dentro do livro também, que o hábito, a disciplina de algumas coisas vai gerando o hábito, né? A nossa rotina durante o dia, por exemplo, assim, hoje a gente está caminhando e tentando correr um pouquinho, daqui a pouco tu tens aquela rotina de todo dia, por isso que é importante até criar um hábito de um horário específico e um hábito do exercício físico por si só, né? E aí o teu organismo, daqui a pouco ele vai sentir falta daquilo e ele mesmo vai pedir para Sim, você. Então você tem que ter a rotina, que essa rotina ela vai se transformar num hábito e é um hábito saudável, e o hábito saudável ele vai eliminando os hábitos que não são saudáveis, né? exatamente. Poder. Hoje eu também mudei um pouco dos meus hábitos em relação a acordar, né? Eu tô meio que seguindo, assim, porque antes eu deixava o celular perto de mim, agora eu boto o celular bem longe, aí eu levanto de manhã às 5 horas da manhã para lá desligar, né? E às 5 horas da manhã era mais difícil para eu acordar, para eu levantar, porque é o único horário que eu tenho para, sei lá, ler alguma coisa, para ouvir algum áudio, é de manhã cedinho, né? Que as crianças ainda estão dormindo. Aí, e à noite eu estudo, né? Faço faculdade, tudo. Então fica muito corrido. Então, eu para acordar às 5, pelo menos eu tenho uns 40, 1 hora da manhã para estudar, para ler alguma coisa, e eu levanto e vou lá desligo o celular. Então, acho que é uma tática bem bacana para fazer isso. Aí pisei já na cabeça do diabo, já. E Cíntia, o que tu acha sobre isso tudo? É, eu essa colocação que tu fez dos teus 10 anos atrás, eu estou vivendo ela hoje, né? Então, talvez um pouco melhor já, talvez eu já dei o primeiro passo, né? Que foi realmente entender e buscar e entender que eu mereço, né? Então, é, eu perdi uma amiga ano passado, que a gente se formou na faculdade,
E um dia, e ela acompanhou todo o meu processo, né, de fechar a empresa, enfim. E um dia eu falando para ela, eu falei, ah, estou tão chateada, não sei o quê, né, tipo, as lamentações, né. E ela falou assim, Cíntia, só agradece, tu tem saúde, tu vai correr É, atrás, tu vai, sabe, vai fazer acontecer. Porque a gente tendo saúde, a gente tem tudo. Enfim, e ela faleceu ano passado, uma pessoa muito da minha idade, e eu considero nova, né, porque a gente é novo. E ela faleceu com câncer, ano passado, deixou um filho pequeno, deixou não, né, teve um filho pequeno, tem um filho pequeno, então ele está hoje com o pai, e aquilo me chamou muita atenção, né. Recente não, há 5 anos atrás eu perdi 2 pessoas muito importantes na minha vida, que me fizeram também pensar, então por isso que eu falo que muitas vezes não é dinheiro que tu precisa, né. E acho que o grande desafio é esse, né, de entender que tu é merecedor, né, que tu vai passar problemas sim, né, tu vai voltar mais forte, né. E nesse meu processo, uma pessoa falou para mim, quando eu falei para ela que eu estava no fundo do poço, ela falou assim: "Você não está no fundo do poço, não existe fundo do poço. Quanto mais você cava, mais fundo você vai. Então você não está no fundo do poço, porque você pode ir mais além. E você tem a opção de voltar. Então, se você voltar, você vai voltar muito mais forte. Você vai entender que você vai fazer diferente e você vai conseguir. Então esse processo ele é lento, né, ele é muito lento, e quando eu deixei de focar nesse meu problema, né, que é um desafio, tanto quanto caminhar 5K por dia, porque quando tu tá fora do ritmo, né, o 5K ele é difícil, tu percebe que é verdade, né. Então, assim, o tempo ele precisa, né, a gente precisa viver esse tempo de uma maneira muito mais sábia. E os livros, penso que é é uma educação, né. Quanto mais tu lê, quanto mais tu tá próximo a pessoas com a mesma frequência que você vai, abrindo a tua cabeça para oportunidades, para resolver um problema, porque às vezes a tua experiência vai me ajudar a resolver a minha, né. Uma simples negociação, né, que não é tão simples, mas um método de negociar, um método de falar, de: "Ó, tem essa brecha aqui, tem aqui, vai por esse caminho, vai por outro", tu vai conseguir, sair, né, desse teu problema que tu acha que é um problema, né. E eu acho que estar com pessoas que te mostram isso, te faz crescer e fortalecer. Essa é a minha é o meu momento hoje, assim, se fortalecer, sabe, com muita fé, com muita fé. amém. Quando você fala em fé, ali no livro fala sobre isso, né? A fé Tá. fala muito sobre fé, né? E a fé é o começo das grandes realizações. E fé é você acreditar naquilo que, como se já tivesse acontecido. E vai acontecer. A gente tem que começar a entrar numa frequência positiva, onde assim, vai dar certo. Eu estou caminhando para isso. As coisas estão melhorando. E as coisas estão evoluindo. Eu já não estou mais onde eu estava antes. Já estou num patamar um pouco melhor. E todos os dias a gente vai avançando. Tudo depende do tempo, mas se você for ver, às vezes você levou 20 anos para conseguir chegar num patamar grande, daqui a pouco tu caiu de novo, só que não vai mais levar 20 anos, vai levar menos da metade do tempo. Porque Uhum. assim, tu já aprendeu como fazer, você viu onde você errou. Então, assim, você ficou mais casca grossa, né? Você ficou mais experiente, mais madura, né? Mais inteligente em todos os sentidos. Se você perceber as histórias dos grandes empreendedores do mundo,
Eles fracassaram muitas vezes antes de alcançar o grande sucesso da vida deles. Eles ganharam muito mais às vezes do que ganharam, até que de repente eles explodiram. E se você for ver, os grandes bilionários, milionários do mundo, eles fracassaram em média 4, 5, até 7 vezes antes de alcançar o grande sucesso. Então, é muito normal e muito comum a gente passar por revés na nossa vida. E não é vergonha para ninguém, assim, eu fiquei devendo muito dinheiro para fornecedor, fiquei devendo salário para funcionário, depois consegui pagar. O negócio é não se esconder e dizer para a pessoa, eu estou passando um momento difícil, agora eu não consigo te pagar, mas eu vou te acertar. Como é que a gente pode fazer para resolver isso? Vamos parcelar, eu posso pagar dessa forma agora, ou eu não posso pagar nada agora, espera um tempo até eu conseguir me estruturar novamente. Isso é uma coisa muito comum. É igual ao pecado, né? Quando Jesus fala para as pessoas assim, ó, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Quem nunca ficou devendo, atire a primeira pedra. É a mesma coisa também. Então, assim, eu sempre, quando eu tive meu negócio, lá no início da empresa, eu era muito certinho, pagava o aluguel sempre na data certa, os funcionários sempre na data certa. Quando eu atrasei, aquilo ali me foi tão terrível que eu me sentia a pior das pessoas. Eu jamais achava que... E quando alguém ficava devendo para mim, eu criticava um monte, e eu acabei ficando devendo para outras pessoas. E eu vi que as pessoas podem acabar ficando devendo porque às vezes não está sob o controle da vida delas. Pô, a pessoa passou por uma pandemia, passou por um revés, alguém ficou devendo um valor muito alto, e aí como é que ela vai fazer para pagar agora? Então não está sob o controle das pessoas muitas vezes. E você tem que entender isso, se colocar no lugar das pessoas, porque falar dos outros é muito fácil, difícil é ser a outra pessoa, né? É verdade, Patrick, isso aí que você falou é muito certo, né? Porque eu também, antigamente, assim, eu já devia muito, assim, já devi muito. Eu sozinha, com 5 filhos, muitos vão dizer que não é fácil, mas para mim é tudo maravilhoso. Quantos filhos? Desculpa. Quantos? Eu tenho 5 filhos, Cíntia, 5 filhos. Eu tenho uma. Eu só não dou conta. Eu tenho 36 anos, Parabéns, tenho hein? 5 filhos, obrigada, Cíntia. E Deus vem me abençoando a cada dia, porque eu não desisto, né? Eles são maravilhosos, eles me ajudam, eles estão do meu lado, um ajuda o outro, né? E essas adversidades aí que o Patrick passou, eu agradeço a Deus, dou glória a Deus aí pela força de vontade dele, não desistir, né? Porque realmente, para quem já está ali num nível, numa posição e de repente cair, é um pouquinho mais difícil, né? Porque daí a tua mente ela já está acostumada, já é aquilo ali, já vive aquilo ali todos os dias, de repente tu não pode mais viver aquilo ali, tu tem que se adaptar a outras coisas, a ver outras possibilidades, né? E para isso é um pouquinho mais difícil para se adaptar. No meu caso, eu já meio que cresci nesse ritmo, assim, né? De ter que estar lutando e batalhando, começando ali como um babá e ajudante de babá, porque eu comecei aos 10 anos trabalhando, então eu era ajudante da babá, porque eu era muito pequenininha, né? Então, desde a minha vida inteira já foi lutando ali nunca tive empresa. Agora Deus vem me abençoando com o meu trabalho, com a minha força de vontade, fui atrás e busquei aprender, busquei inovar cada vez mais, e agora estou construindo uma empresa agora, estou no começo ainda, né? Por isso estou buscando muito a ajuda das pessoas que sabem, porque eu vou atrás das pessoas que sabem para me ajudar, para ser meus gurus. O Patrick é um deles, agradeço muito a vida dele, por Deus ter ajudado ele a passar por toda essa dificuldade, hoje está aí na vitória e ajudando outras pessoas, que assim como eu também, né? Está aí na luta e buscando aprender sempre. Agradeço a Deus a vida do Ricardo, que me levou até esse café de negócios, que mudou minha vida. E agora eu busco mais, não que eu esteja lá direto, que eu esteja participando, mas só o fato de eu estar junto dessas pessoas que querem ver o meu crescimento, né? Que querem estar junto comigo, que gostam realmente de mim. Porque nós somos as 5 pessoas que estão em nossa volta, né? Nós somos um pouquinho de cada uma delas ali. E eu posso dizer que eu caí muito antes por causa disso. Eu não sabia, eu não conseguia distinguir. Essa pessoa aqui, ela está me levantando. Ah, não, essa daqui, ela não está me levantando. Eu não sabia falar não, eu não sabia fazer essa separação, sabe? Eu achava que se eu separasse, eu iria ser taxada, eu iria, enfim. E Deus foi fazendo isso para mim. Deus foi afastando aos poucos aquelas pessoas que eu não queria
falar diretamente, não quero mais estar do teu lado, porque eu sei que você não traz coisas boas para mim, mas Deus fez isso para mim, eu não precisei fazer nada com todas elas, com todas as tóxicas, com todos os relacionamentos tóxicos, e apanhei bastante de ex-marido, e Deus afastou eles de mim para sempre, assim, graças a Deus eu não preciso deles hoje. Eles não pagam pensão, mas também Deus ajuda e não precisa deles, sabe? E a hora que eles quiserem que Deus possa estar na mente deles, Deus abrir a mente dele, clarear, para eles mesmos se autoconhecerem, saber o que eles fizeram, eu vou estar de braços abertos, já perdoei, então eu com certeza eu vou falar isso, olhando no olho, eu te perdoo por tudo que você me fez, que isso já é o que acontece dentro de mim, né? E é isso, e a vida ela é muito cheia de altos e baixos, né, Cíntia? E, Cíntia, eu quero te parabenizar pela força de vontade, tá? Não desiste, não desiste, porque você é uma mulher linda. Nossa, tu é muito linda, tu é uma pessoa iluminada, dá para ver tua brilho daqui, dá para ver tua luz daqui, tá? Com certeza o teu outro eu vai estar ali, ó, fazendo um monte de coisas para você desistir, mas tem um eu bem maior aí que está dizendo para ti não desistir, ir em frente. Aí daqui a pouco tu vai estar aí andando 6, 7, 10K, né? E vai falar para a gente aí nas próximas reuniões. O objetivo é correr. O objetivo é correr. Vamos ver se vai dar Correr. certo. É isso aí, tá certo. Vai em frente, é isso aí. Isso mesmo, Cíntia. Começa caminhando, dá umas corridinhas bem levezinha para poder o teu corpo se acostumando, mas bem de leve, né? Mas começa caminhando e vai aos poucos, tentando, sempre aumentando um pouquinho mais o ritmo da caminhada, mais rápido. Aí dá uma corridinha bem de levezinho, né? Sempre nunca ultrapassando o teu limite, e porque tu vai Sim. sempre melhorando aos poucos, né? É um processo É, gradativo, não pode querer, igual subir uma escada, tu não pode querer subir lá no último degrau, dar um pulo, você vai acabar caindo da escada e se machucar. É a mesma coisa no exercício físico, né? É degrau por degrau, aos poucos, né? Mas você está numa caminhada que você vai conseguir alcançar lá o último degrau da escada, com certeza. Eu vou Com ver certeza. você correndo Já e é. ganhando medalhas aí nas corridas. eu acho que o resumo, né, de toda essa questão, quando você comentou ali, né, eu trabalho desde os 10 anos, né, então eu também tenho essa experiência de começar a trabalhar muito cedo, e nos últimos 5 anos, a minha vida meio que bagunçou, assim, de uma forma muito louca, pela essa perda, né, dessas duas pessoas muito queridas, e começa a olhar diferente, né, para as coisas, porque isso é normal também, a gente evolui. A gente se revolta às vezes um pouco, mas o importante é centrar. E quando uma coisa assim que o livro também trouxe muito para mim, assim, foi a questão de tu se posicionar, né. Então, assim, era uma coisa que eu não vinha fazendo, era me posicionar, né. Talvez o fato aí de estar um pouco perdida e perder essa noção, né, de se posicionar realmente, não, eu quero isso, eu vou fazer isso e é assim, né, isso está sendo um desafio e buscar essa Cíntia que existiu há um tempo atrás, que era a rata de academia, que era uma pessoa que sempre estava ativa e se perdeu, né, tipo, porque realmente me perdi, então é esse se reencontrar novamente, se posicionar novamente, porque, né, eu sou capaz, eu vou além, né. Quando eu perguntei para ti: "Tem 5 filhos?", cara, meu Deus, eu com uma eu já enlouqueço, porque tu já, né, fica aquela loucura de fazer o melhor, querer Não, ser o não melhor. é fácil. Não, eu imagino que não é. Então, Oh, eu mas você acho vê, olha o silêncio aqui, ó, olha o silêncio. Isso que eu moro em apartamento, é que tá tudo fora. Eu falei, vai tudo que eu tenho reunião. então acho que essa questão de tu se posicionar realmente, né, faz toda a diferença. Então acho que o livro também te traz muito isso, né. Eh, e tentar não se perder, né, porque ali quando ele tinha tudo, ele tinha dinheiro, ele tinha toda a empresa que ele abria, ele era de sucesso, e não era aquilo que ele buscava, não era aquilo que ele queria, né. Então, o que que acontece?
quando ele se afasta, que ele fica aquele 1 ano escondido, aconteceu comigo. Eu tô 5 meses e pouco. Não é que eu dei um passo para trás, pelo contrário, mas eu recuei da minha rotina para mim poder realmente respirar. Então, acho que isso é importante, né? A gente também perceber que a gente precisa fazer. Eu penso que faz todo sentido para mim. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás mesmo. Esse passo para trás nunca é ruim, porque quando você vai dar um salto na sua vida, e até mesmo literalmente um salto, você precisa dar um impulso. Você tem que dar um passo para trás para poder dar um impulso para dar o salto. E é muito comum isso. Cíntia, as suas considerações finais o seu conselho para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, que as pessoas, alguma coisa que você pegou no livro e que você acha assim, ó, isso aqui é muito relevante para você e você deveria fazer. Eu realmente, assim, essa descoberta, né, do novo eu, né, do encontrar o teu novo momento, né, tu dar esse passo para trás e poder realmente pensar e buscar o algo novo para ti, se posicionar realmente, né, porque acho que isso é importante. E o fato de tu não ter, lutar contra esses medos, né, esses demônios que a gente acaba encontrando, e muitas vezes real e às vezes não é real, né? A nossa mente tem esse, né, esse poder aí de levar a gente, então, para vários caminhos. Então, que seja pelo caminho positivo, né? De crença, né? De fé, porque a gente sempre vai encontrar aí uma oportunidade, uma pessoa para nos ajudar. E não ter vergonha de pedir ajuda, né? Verdade, Cíntia, a gente não pode ter vergonha de pedir ajuda, porque todo mundo passa por situações difíceis, né? E a gente tem que ter pessoas do nosso lado que vão nos mentorear, que vão nos ajudar a nos colocar nos trilhos novamente, porque por algum motivo, às vezes, a gente acaba saindo dos trilhos. E a gente tem que voltar aos trilhos e ir em direção ao nosso destino. E a gente tem que estar sempre buscando estar do lado de pessoas, como você falou, com a mesma frequência, pessoas positivas, que vão nos ajudar a termos mais foco. E assim como o Jó falou na Bíblia, que aquilo que ele mais temia acabou acontecendo com ele, né? Então, às vezes, o nosso medo nos atrai para aquilo que a gente menos gostaria. E a Neide acabou saindo da live, eu acho que aconteceu alguma coisa lá. Vamos, Travou, pelo jeito. travou alguma coisa lá. Cíntia, muito obrigado pela tua participação. Deus te abençoe você e sua família. Que Deus abençoe também a Neide. Eu que agradeço. A história dela é muito bonita e compartilhou com a gente aqui, como a sua também, né? Está vivendo um momento aí diferente, que é um momento de aprendizado, na minha opinião. Tudo é um aprendizado. Sim. Tudo nos ajuda a alcançar o próximo nível, porque a gente precisa aprender algumas coisas para poder estar numa fase diferente. E se a gente quer alcançar uma fase maior na nossa vida, a gente tem que saber entender que os momentos que nós passamos é para nós aprendermos sobre isso, né? Cíntia, muito obrigado e até a próxima live, então. Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso, só agradecer mesmo, porque acho que é uma oportunidade, né, esse momento, né, esse momento que tu criou, assim, acho que é realmente muito importante para não só empresários, mas como pessoalmente, né, evoluir, né, acho que ler, falar, estar em contato é extremamente importante. É isso aí. A gente tem que aproveitar sempre as oportunidades, né? Com certeza. Então, se você que está nos acompanhando até aqui, muito obrigado. Não deixe de participar com a gente dos próximos encontros do Clube do Livro, sempre um livro super interessante que vai fazer a diferença. Se você puder, né, não apenas assista a nossa live, mas leia o livro Mais Esperto que o Diabo, tem muitos insights que, na verdade, nós falando aqui, não falamos nem 1% daquilo que o livro pode trazer para você, porque é muito conteúdo. Eu estou com um livro aqui, são quantas páginas? São 200 páginas de leitura. Não é muita coisa. Se você lê 30 páginas por dia, em 7 dias você lê o livro inteiro, ainda sobra 10, são 210 páginas, né, se fosse. Então, ainda sobra tempo ainda. Então, é fácil,
é basta você ter disciplinas. Ah, não quero ler uma semana, porque às vezes não está acostumado com leitura. Então, lê uma página por dia, lê 2 páginas por dia, vai evoluindo conforme você pode. Não deixa de ler. E, com certeza, às vezes, em 1 mês, 2 meses, você lê o livro inteiro e daqui a pouco você vai querer ler outro, e você está lendo aí um livro por semana, como a gente está fazendo hoje. Muito obrigado. Deus abençoe a todos que nos acompanharam. Deus abençoe, Cíntia. Até a próxima. Amém. Até a próxima. Ouve mais, então faz todo sentido isso aí que você falou. É verdade. Então, vamos dar início à nossa resenha de hoje aqui sobre o livro Mais Esperto que o Diabo. A gente tinha falado ali no grupo, não sei se vocês leram, que essa gravação aqui nós vamos disponibilizar ela no YouTube com um link privado, e aí vocês vão ter acesso a esse link, vocês vão poder pegar partes desse material e vocês poderem usar no Instagram, no YouTube, em qualquer rede social que vocês queiram. Nós vamos colocar dentro da plataforma do Café de Negócios. Então, assim, vocês autorizam que essas imagens, cada um de nós possamos usar para alguns materiais pessoais, até mesmo, de repente, se alguém de nós quiser colocar numa plataforma que vai ter venda alguma coisa, eu autorizo a minha imagem para vocês usarem também, entendeu? Eu quero saber a hora da Cíntia e da Neide, se vocês também autorizam. Tranquilo, Sim, se eu claro. tiver, eu não sei se estou arrumadinha, né? Vou aparecer assim no YouTube, né? Aham. É porque daí o pessoal da plataforma lá do Café de Negócios vai poder ter acesso a esse conhecimento nosso aqui da nossa discussão, e isso pode ajudar muitas pessoas, né? Vai ser relevante para muitas. Claro, claro, tá certo. Com certeza, Patrick, eu autorizo, sim. Que legal. Obrigado. Cíntia também autorizou?